Sabe, às vezes a gente ouve uma música de adoração e nem se dá conta da profundidade que ela carrega, né? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma canção que é exatamente assim. Tu És, da banda Som da Cruz. É impressionante como a música consegue ter uma base teológica tão sólida. Bora dar uma olhada de perto na mensagem por trás dessa letra? Olha só como a música já começa. Em meio à escuridão, tu és a minha luz. Poxa, que imagem forte, né? É algo que todo mundo entende, essa sensação de escuridão. E logo de cara vem essa declaração de fé. Parece simples, mas o significado aqui é gigantesco. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma música de 2009, composta pelo Thiago Ramos, consegue ter tanto peso, tanta teologia bíblica em poucas palavras? O segredo, eu acho, é que ela funciona quase como um salmo moderno. Ela olha para as nossas maiores dificuldades e coloca elas cara a cara com as verdades mais fundamentais da fé cristã. É isso que a gente vai ver. Vamos começar então pelo primeiro verso. A letra já chega com duas metáforas bem clássicas para falar das nossas lutas, né? A escuridão e a tempestade. Duas coisas que a gente conhece bem. Então, para o problema da escuridão, a resposta é a luz. E essa ideia não é nova de jeito nenhum. Ela vem lá do Salmo 27, quando o rei Davi fala que Deus não é só uma luz, mas é a luz dele, a salvação dele. Percebe a força disso? Não é uma opção, é a única opção. É uma declaração de dependência total, de confiança absoluta. E não para por aí. A música continua e chama Jesus de Estrela da Manhã. E olha, isso aqui não é só uma figura de linguagem bonita, tá? É um título teológico mesmo, que vem lá de Apocalipse. Ele simboliza a promessa de um novo dia, sabe? O fim de toda a escuridão, de uma vez por todas. Ok, falamos da escuridão. Agora, e a tempestade? Aquelas crises que chegam sem avisar, né? A música também tem uma resposta para isso: o refúgio. E, de novo, isso vem direto dos Salmos, especificamente o Salmo 46, que fala de Deus como esse lugar seguro no meio do caos. Isso aqui é muito interessante. A gente canta consolador, mas a palavra original em grego, parakletos, uau, muito mais chique. Não é só alguém que dá um tapinha nas costas, entende? É um ajudador, um advogado, alguém que intercede pela gente. O apóstolo João chega a dizer que o próprio Jesus é o nosso paracletos, o nosso advogado de defesa, lá junto ao Pai. É muito poderoso. Certo, agora a música muda o cenário. A gente sai daquela confusão da tempestade e vai para outro lugar. Um lugar de secura, de necessidade. A gente entra no deserto. O deserto na Bíblia quase sempre é um lugar de prova, de dificuldade. Mas o que é curioso aqui é que no meio desse deserto, a canção encontra descanso. Faz todo sentido, né? Lembra muito aquele convite de Jesus para todos os que estão cansados e sobrecarregados irem até Ele para encontrar descanso. E claro, se estamos no deserto, a gente tem sede. E qual a resposta da música para isso? A fonte de água viva. Essa imagem é super conhecida, vem direto daquela conversa incrível de Jesus com a mulher samaritana, lá no Poço de Jacó. E o legal dessa metáfora da água viva é que ela não tem um significado só. É como se ela se abrisse em várias camadas. Ela aponta para o Espírito Santo, que flui da gente, aponta para a palavra de Deus que nos sustenta e aponta, claro, para a própria salvação. Ou seja, é uma resposta completa para a sede mais profunda que a gente pode ter. A promessa de Jesus é simplesmente fantástica. Ele não diz que a gente não vai mais ter sede por um tempinho. Ele diz que essa água se torna uma fonte dentro da gente, jorrando para sempre. E essa ideia que está no coração dessa parte da música. O ponto não é ir buscar água todo dia, mas carregar a própria fonte dentro de si. É uma mudança total de perspectiva. Bom, e com tudo isso, a gente chega no refrão. E o refrão é, para mim, o coração pulsante da música. Ele consegue resumir a jornada inteira da fé em uma única pergunta. Uma pergunta que, aliás, não é nova, foi feita há muito tempo por um dos apóstolos. A pergunta é: para onde eu irei? À primeira vista pode soar como desespero, né? Um grito de alguém perdido. Mas é bem mais profundo. Essa, na verdade, é a repetição de uma pergunta que os próprios apóstolos fizeram no momento de muita crise, de muita dúvida. Foi a resposta de Pedro. Pensa no cenário. Jesus tinha acabado de dar um ensinamento que muita gente achou duro demais e começaram a abandonar o barco. E aí Jesus pergunta para os 12, e vocês, também não querem ir? E Pedro responde isso. Senhor, para quem a gente vai? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. É o reconhecimento de que simplesmente não existe plano B. E aí o refrão dá um passo adiante. A pergunta muda.
De para onde eu irei, para onde habitarei. É uma mudança sutil, mas, nossa, que mudança profunda. A música para de falar sobre o caminho, a jornada, e começa a falar sobre o destino, sobre a morada, do movimento para a permanência. Porque habitar em Deus é muito mais do que só acreditar. Significa permanência, sabe? Não é só fazer uma visitinha na hora da crise. É ter intimidade, conhecer a Deus como se fosse a nossa própria casa. E claro, significa segurança. Como diz o Salmo 91, é morar debaixo da sombra do Onipotente. É um relacionamento contínuo, não um evento isolado. Então, quando a gente junta todas essas peças do quebra-cabeça, fica claro, né? Essa música é muito mais do que só uma melodia bonita com uma letra legal. Ela é quase um resumo poderoso das doutrinas mais importantes da fé cristã. E faz todo sentido quando a gente pensa no nome da banda, Som da Cruz. A proposta deles é exatamente essa: capturar o som que vem da cruz, um som de vitória, de reconciliação. É transformar a crise numa declaração de fé. Olha só que coisa! Em poucos versos, a música passa por doutrinas centrais. Fala de cristologia, ou seja, quem é Cristo? A luz, a estrela da manhã. Fala de soteriologia, a doutrina da salvação, que só existe nele. Fala de pneumatologia, com o Espírito Santo como a água viva. E até de escatologia, a esperança do nosso lar final. É praticamente um credo cantado. No fim das contas, Tu És é um lembrete e tanto de que a música que a gente canta na igreja, nas nossas casas, pode e deve ser carregada de verdade teológica. Isso nos leva a pensar, né? O que a gente está realmente declarando quando canta? Qual é a teologia, a verdade por trás das canções que fazem parte da nossa caminhada de fé? Fica aí a reflexão.